Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Bom, dando sequência, essa tela que nós já falamos na última aula, agora quando a gente compara o AutoCAD, né, as ferramentas CAD com o Revit, focando em HVAC, aí que fica mais complicado ainda para as outras ferramentas. Por quê? Eu sempre falo isso, que a impressão que eu tenho é que um projetista da Autodesk, ele se juntou com um engenheiro da Azure e eles sentaram e modelaram, né, criaram um software perfeito para desenvolver projetos de ar-condicionado. Parece que foi isso que aconteceu, né? Porque todas as coisas que a gente precisa verificar no projeto de ar-condicionado, antes de imagem, imprima relatórios para inserir em memoriais de cálculo, memoriais descritivos. A parte de zoneamento térmico também não é algo que a gente pega uma achura e põe lá as cores respectivas dos ambientes de uma determinada zona, não. Fica tudo bem juntinho ali conforme os requisitos de temperatura, umidade dos ambientes, isso é bem bacana. Ele calcula a carga térmica com métodos distintos, eu vou falar disso um pouco mais para frente. Nós temos maneiras diferentes de fazer o cálculo de carga térmica. A gente gera relatório de dimensionamento de dutos, além de dimensionar eles também. As tabelas tem, né, dentro do Revit algumas coisas relacionadas a ASHO, né, tabelas do standard 90.1, 62.1 de ventilação. Enfim, é uma série de ferramentas que a gente usa que vão beneficiando o nosso dia a dia durante o desenvolvimento do projeto. E quando eu falo de programas, eu tenho um fluxo de trabalho muito consolidado, né? Agora eu, Alan, falando, e eu incentivo que vocês invistam também nele, que é o fluxo de trabalho, você adotando o Revit como uma ferramenta inicial e depois você consegue exportar a geometria, os spaces, todos os inputs, né? Aquele HH danado que a gente gasta modelando espaços no RAP, a gente consegue fazer isso dentro do Revit e receber ele pronto somente para criar as nossas zonas e rodar o cálculo de carga térmica. Não que o Revit não calcule bem, tá? A gente vai calcular, vamos verificar resultados de carga aqui. O foco do treinamento é cálculo dentro do Revit, mas um fluxo de trabalho muito adotado e usual no dia a dia é importando para outros softwares, né? Eu deixei um pouco escuro aqui, meio preto e branco, uma série de softwares que você pode exportar o arquivo GBXML do Revit para eles, mas eu deixei aqui o RAP, né, da Carre, a versão 6 e a versão 5, que são os que eu mais gosto. Aí quando eu comparo o método de cálculo, né, do Revit com o RAP, né, a gente percebe que há uma diferença. O Revit, por exemplo, ele tem o método de balanço de calor e o de séries temporais radiante. Enquanto o RAP, o versão 5, ele tem o método TFM, né, o Transference Transfer Function, e o 6.2 da Carre, ele tem só o balanço de calor. Beleza, e quando a gente compara, apesar do Revit ele não ser um software exclusivamente para modelagem de energia, ele nasce de uma ideia de você desenvolver projetos integrados, mas ele tem crescido muito, tem ficado muito esperto nessa questão de análise energética também, a ponto dele ter ferramentas que os próprios softwares que são criados para isso não terem, né? Por exemplo, vou listar aqui, né? Vou falar somente das coisas que não tem, né? Diferente. Estudo solar. No RAP, a gente insere lá, né? Latitude, longitude, elevação, faz o posicionamento do modelo em relação ao norte. No entanto, a gente não visualiza isso em momento nenhum. No Revit é algo muito interessante, até didaticamente,
mesmo, ou para a gente poder visualizar o que está acontecendo, a gente rapidamente consegue visualizar as fachadas que vão ter mais incidência solar do que as outras. A gente consegue já prever, né, anteceder pontos que vão ter mais ou menos carga térmica em função do desenho do Sol que aparece no Revit. A gente clica, ativa o encaminhamento do Sol e ele mostra para a gente todas as possibilidades. Bom, outra coisa que o Revit ele faz muito bem, no RAP 5 não tem, no RAP 6 tem, que é o zoneamento térmico dos espaços, né? Não só a parte inteligente, mas o visual também. A gente consegue gerar listas de zona, relatórios de zona, criar legenda de zona. É bem bacana isso. Ele não calcula carga térmica com métodos distintos, né? O RAP, então ele foca em um método. Por anos ficou o TFM na versão 5. Agora na versão 6 eles pegam aquela versão mais complexa do balanço de calor. E o Revit ele tem os dois métodos. Outra coisa que é a modelagem integrada, né? É o conceito de você ter ferramentas de modelagem de energia integrados com softwares de desenvolvimento de projeto. Então o RAP ele não integra isso, o RAP 6 um pouco, mas o Revit ele é o melhor que lidar com isso, né? Você tem arquitetura, você cria espaços, em cima dos espaços você vai ter a sua carga térmica e por aí vai. Você consegue trabalhar muito bem com essas informações. Opa, passei demais aqui. A interoperabilidade GBX-ML, isso aqui eu inverteria. Eu colocaria um sinal de atenção para o 6, eu vou até trocar. E aqui no 5 eu colocaria um checkzinho. Por quê? Porque fazendo testes e algumas análises, eu percebi que a versão 5.1 até a 5.2 que saiu recentemente, agora em dezembro de 2025, ela se comporta muito bem se comunicando com o Revit. A versão nova, a gente perdeu um pouco dessa interação, dessa transferência de dados e informações do Revit para o RAP. Mas eu acho que é questão de tempo para isso melhorar. Não vejo que é um downgrade, não, mas é só algo a ser corrigido. Então, os métodos de cálculo atuais, como nós já vimos, estão aqui listados. A parte de integração BIM, então o Revit, como eu falei, você já calcula, você já modela, já dimensiona, já detalha, faz tudo dentro dele lá, né? A complexidade de cálculo do Revit, eu falo que ela é um pouco menos complexa ou não tem tanta complexidade. Isso pelo fato dele originalmente ser um software de desenvolvimento de projetos. Como falei, né? Nós vamos obter cálculos precisos, uma vez que nós garantimos que nossos inputs estão adequados e coerentes, os nossos resultados de saída também vão ser adequados e coerentes, né? Vão estar próximos da razoabilidade ali, né? Mas a quantidade de informações, de dados que a gente tem para manipular no RAP e no Revit, quando a gente compara, o RAP ele é uma infinidade de parâmetros, de pontos de configuração que fazem que o cálculo fique um pouco mais refinado, é natural, né? A parte de flexibilidade também nos ajustes paramétricos do programa, o RAP ele te dá uma liberdade maior. Você vai ver que algumas coisas dentro do Revit não é que ele não calcula, você vai ter que assumir, vai estar intrínseco ali, você vai ter que aceitar que ele faz aquilo e você não tem como mexer, né? Mas nós vamos ver isso mais para frente. Bom, para essa aula então, seria isso. Eu quero fechar falando sobre a bibliografia, né, as fontes que são a base aqui desse curso. Então, estou utilizando todos os capítulos da ASHO, eu poderia colocar aqui, mais especificamente o 62.1, o 90.1, que fala da parte de requisitos de eficiência energética, o ASHO Handbook Fundamentals, né, 2001, coloquei até a foto dele aqui, que é onde tem focado esse método de cálculo, né? Departamento de energia, enfim, algumas literaturas aqui também interessantes. Eu vou até colocar naquela pasta lá de anexo para vocês darem uma olhada também. Bom, para essa aula seria isso, então eu aguardo você na próxima.